Nossa convidada do PRcast de hoje é a Paula Mena Barreto Hall, jornalista e estrategista de reputação com mais de 20 anos de experiência em comunicação, assuntos públicos, relações institucionais no Brasil e nos Estados Unidos. Esse é um dos grandes diferenciais da Paula. A trajetória dela passa por lugares assim espetaculares da gente observar, que são cases como Nações Unidas, Radiobras, a própria FSB, comunicações entre as agências, grandes agências de comunicação no Brasil, e a Disney, onde ela teve a oportunidade de integrar globalmente assuntos que são públicos e de comunicação, e liderou iniciativas de comunicação que foram bem impactantes, assim, conectando o mercado brasileiro, latino-americano e o americano em si. Hoje ela está à frente da Bumblebee Communications, ela ajuda empresas como consultora estratégica de comunicação a construir confiança, legitimidade e posicionamento institucional, e é um enorme prazer estar com a Paula hoje, aqui no PRcast, para refletir sobre a evolução da nossa profissão e o papel estratégico que a gente tem dentro da comunicação. Paula, super bem-vinda. Obrigada, Fernanda. Imagina, a honra toda minha, com o maior orgulho de poder colaborar. Tenho certeza que você faz um trabalho incrível e poder fazer parte disso um pouquinho que seja, para mim uma grande honra. Obrigada, eu que agradeço. Quando a gente olha para a tua trajetória, os lugares onde você trabalhou, é muito fácil a gente listar, nossa, foram grandes empresas, né? Foi incrível a experiência profissional e a trajetória dela. Quando você olha para trás, qual foi a experiência que mais mudou, Paula, a forma como você entendia o papel da comunicação? Sabe aquele momento que você percebeu que a tua profissão era muito maior do que aquilo que você imaginava quando você se formou? Ao longo dessa carreira, mudar de cadeira é que te dá essa possibilidade, né? Quer dizer, olhar para trás e ver que cada uma dessas cadeiras me ensinou que comunicação significa uma coisa diferente em cada um desses lugares, né? Porque, no fim, é isso. A comunicação que eu aprendi como, né, estudante de jornalismo era um viés. E aí, ao longo desses anos, o que eu acho que você vai se transformando, né, no meu caso, é num grande observador. Porque comunicação na Disney era de um jeito, na FSB era de outra, na ONU era de um jeito, né? Na Radiobras era de outro jeito, na Band era de um jeito. Cada um interpreta e trabalha a comunicação, e até porque cada um desses lugares eu ocupei cadeiras diferentes, né? Em um eu era produtora, em outro eu era repórter, num eu era diretora de política, numa outra eu era, né, estrategista, e você vê como cada lugar, de fato, mudam as perspectivas, tudo é lente, né? É o ponto de vista, é da onde você está enxergando, e principalmente enxergando a conexão com o negócio, né? Quer dizer, o que significa comunicação para a ONU, aonde a ONU quer chegar? Você usa a comunicação institucionalmente, ou para validar a reputação, né, para estabelecer credibilidade. E na Disney é para vender ingresso, né, é para ocupação de quarto, né, para a Band ou para o Correio Brasiliense é vender jornal, né, é audiência de rádio, é audiência de TV. Então, cada lugar que você vai sentando, você vai entendendo como que a comunicação, o seu papel e como você colabora para aquele negócio, né, que está sendo desenvolvido, aonde ele quer chegar. É um pouco por aí. Muito bom isso. Agora, tem alguma crença sobre comunicação, Paula? Se eu puder chamar de crença, ou alguma coisa que você acreditava lá atrás, que você defendia lá no começo da tua carreira e que hoje você diria, eu estava completamente enganada? O que mudou dentro de você, assim, de lá para cá, depois de todas essas experiências? Acho que é exatamente a percepção de que só existe um lado, né, que só existe um ponto de vista, que só existe uma única opinião. Imagina, não é verdade, né?
O universo é muito maior, o globo é muito maior, cada cabeça é o universo, cada experiência, cada ângulo que a gente olha. Imagina, hoje eu estou aprendendo completamente imersa no mundo da pintura a óleo, e você inverter quadro, inclusive, para pintar, é isso, é mudar de perspectiva. Quantas vezes a gente, numa reunião de brainstorming, se joga no chão para poder olhar a outro ângulo, entendeu? E é isso. Eu acho que o que mudou radicalmente na minha maneira de pensar foi essa, porque eu me via como jornalista, e ponto. E não é isso, não era nada disso, é muito mais do que isso. Ouvindo você falar, uma coisa ficou muito clara, assim, para mim, fica muito clara, né? Não é só a sua carreira que muda, a gente muda quando a gente passa a enxergar essas outras faces do prisma, né? Da comunicação. Isso me lembra uma definição que você trouxe quando a gente estava combinando essa conversa. Você me disse uma frase que ficou muito na minha cabeça. Você falou que hoje você se considera uma profissional menos de comunicação e mais tradutora de complexidade. Achei isso tão poderoso, porque muda completamente o nosso papel, né? A gente deixa de ser alguém que simplesmente comunica e passa a ser alguém que ajuda as pessoas a pensarem diferente. Nós somos tradutores de complexidade, isso é muito legal. E eu tenho a impressão de que esse talvez seja um dos maiores papéis da comunicação hoje. A gente pega clientes querendo trazer para o eixo da comunicação, normalmente, alguma necessidade que é de infraestrutura, é institucional, é de operação, é de vendas, né, é do comercial, enfim. Porque eu acho que é exatamente isso, é usar o jornalismo, usar a comunicação para entender como essas organizações funcionam, né? Usar essa comunicação para conectar pessoas, usando a reputação para ajudar as empresas a tomarem as melhores decisões, porque no fim do dia ninguém vai comprar a comunicação, né? É o que a gente fala. O que as pessoas compram é o que a comunicação torna possível. Ou seja, a comunicação torna possível, tenham confiança na sua marca, é possível ter acesso, é possível crescimento, licença, venda, enfim, a matéria, a história é o meio, é o caminho, e é por isso que eu acho que a gente, melhor do que ninguém, de verdade, por meio dessa observação, que nós jornalistas fazemos melhor do que ninguém, na minha opinião, conseguimos ser esse tradutor. A gente, melhor do que ninguém, consegue ajudar, né, essas empresas, porque a comunicação ela não acontece no vácuo, né? Ela existe para servir a alguma coisa, né? Para servir a alguma prioridade. Ela tem que servir para alavancar o negócio, para estabelecer a sua presença institucional, social ou política, mas ela sempre serve a alguma coisa. Alguma coisa vinculada à estratégia de negócios. Seja a ampliação internacional de uma empresa, seja um objetivo de expandir conexões com o governo, o que quer que seja, né? Nós somos o meio que leva um objetivo de negócios, passa por um objetivo de comunicação, mas lá na ponta a matéria ela serve para que seja lida por alguém que interessa para essa empresa, para que ela crie conexões, faça negócios. É muito diferente pensar dessa forma, assim, para quem está mais experimentado na comunicação, mas eu vejo, principalmente aqui dentro da PR Academy, muita gente ainda com esse desafio de entendimento, porque sempre vendeu o quê? Release, sempre vendeu matéria, sempre entendeu que o ponto final da comunicação era a matéria publicada. E, no fundo, é o impacto que ela gera, é o que ela traz para uma organização, né? Você sente ainda hoje nas pessoas que você se relaciona essa dificuldade de evolução da percepção do nosso trabalho? Acho que a gente ainda se pega muito amarrado a essas relações, né, de assessor de imprensa e de jornalista. E, na verdade, a gente é muito mais do que assessoria de imprensa, né? Por quê? Porque a matéria é só um pedaço, é só uma das ferramentas, né? É por isso que a gente brinca, ninguém compra a matéria no valor econômico, não é isso que a pessoa está comprando, né? Ela está comprando a legitimidade de estar
sendo vista, lida por quem ela quer ser, de estar no lugar onde ela quer estar, enfim. Eu acho que a gente tem que voltar a fazer algumas perguntas, né? Então, assim, esse release serve a quem? Serve a quê? O que eu vou alcançar com isso? Essa matéria serve para quê? Eu acho que a gente tem que começar a fazer perguntas, ou voltar a fazer perguntas, né? Entender o início, o princípio básico das coisas, porque é igual receita de bolo, você vai adicionando um pouco de farinha, um pouco de ovo, mas você sabe que no fim, o produto final é um bolo, e esse bolo vai servir, ou você vai comer, ou você vai vender, ou você vai doar, você, entendeu? Você tem essa história formada na sua cabeça, você sabe o que você está fazendo nessas etapas. Eu acho que na comunicação é a mesma coisa. A partir do momento que cada um de nós entende o seu papel, o que você está fazendo e de que maneira você está contribuindo, todos estamos caminhando para o mesmo lugar, né? A equipe inteira, desde o CEO, ou desde a CEO, a pessoa, né, o cara que está lá levando a correspondência, todos caminhamos para o mesmo lugar, cada um de nós entendemos o nosso papel nessa engrenagem, né, e sabemos que nós vamos usar ferramentas para chegarmos aqui ao nosso, né, nosso senso, nosso comum, o nosso lugar final. E ponto, porque não é vender matéria, não é escrever release, não é fazer conteúdo para rede social ou para jornalista, ou fazer isso, ou fazer aquilo, mas é uma combinação de um todo, né? Nunca é uma única coisa. Tem um lugar onde essa tradução dessa complexidade, essas conexões, entender o papel de cada um, eu acho que fica ainda mais desafiador, né? Porque você não está conciliando só opiniões, realidades e funções diferentes, né? Dentro da comunicação, né? Tentando coordenar toda essa história. A gente está conciliando, principalmente você que trabalhou com muitas empresas que são internacionais, mais globalizadas, cultura, mercado, objetivo de negócio, realidades completamente distintas. Foi exatamente isso que você viveu, provavelmente, quando você passou a atuar numa organização global. E quando a gente fala de Disney, é muito comum as pessoas imaginarem criatividade, inovação, experiência do cliente. Mas o que mais me chama a atenção ouvindo você foi perceber que o maior aprendizado que você trouxe de lá não foi comunicação, mas foi negócios, o como eles aprenderam a encantar. Então eu quero te ouvir assim sobre isso, porque essa é uma mudança de perspectiva quando a gente fala, o que a gente aprende com as empresas que passam por nós. Eu queria te ouvir sobre o que você aprendeu com Disney, que é um case, né? Eu lembro que ser bem-sucedido na ONU era trazer grandes parcerias, né? Porque a gente não vende produto e a gente está tratando de comunicação institucional. Na FSB, eu tinha que entender do negócio, porque eu tinha que trazer o cliente, eu tinha que saber se aquele cliente era rentável, eu tinha que aumentar, né, a rentabilidade dentro do cliente, trazer, né, novos produtos, então você passa a entender uma série de coisas. Eu fui diretora de núcleo, eu trazia clientes e você, de fato, então, eu estava dentro do negócio da FSB, eu tinha que entender qual era o negócio da FSB, né? E na Disney é a mesma coisa, quando a gente pensa numa Disney, então, é ainda mais complexo, porque você pode perguntar, qual Disney? Né? Então, imagina, são vários parques, são parques ao redor do mundo, são cruzeiros, emissora de televisão, empreendimento esportivo, ESPN, é isso, enfim, são várias Disney. Cada um tem um objetivo, e muitas vezes competitivos entre si, né? Então, você também tem que ter prioridades, porque às vezes tem o Magic Kingdom brigando contra o Disney Cruise Line, você é o estrategista das duas marcas para um determinado mercado. A coisa que mais me chamou a atenção, e pensando nisso, por exemplo, foi a abertura do parque Disney em Shanghai, na China. Uma das estratégias da Disney foi exatamente fazer essa tradução cultural, porque tem isso, você tem que ser quem você é, indiscutivelmente autêntico, e quem você é em todos os lugares, mas adaptado a cada cultura, né? Então, a Disney tinha que ser indiscutivelmente Disney,
mas chinesa, porque ela estava na China, ela está em Hong Kong. Então, você tem que respeitar a cultura local e ser quem você é. Isso, para mim, é sensacional, porque é necessária essa tradução, né? Tem coisas que faz sentido para a Disney Estados Unidos, mas não faz sentido para a Disney Brasil, ou para a Disney Europa, ou mesmo quando você falava de Walt Disney World, que só existe na Flórida, e Disneyland, que está ou em Paris ou que está na Califórnia, né? Sem contar Japão, que aí as propriedades não são 100% Disney, e ainda tem esse outro detalhe. Ou quando fala-se de licenciamento de Star Wars, de Pixar, de Toy Story, enfim, quantas marcas, Marvel, né? São centenas de marcas que a Disney tem. Então, cada uma dessas Disney, é um negócio. Eu escuto, assim, muitos clientes falarem assim, o nosso problema é a comunicação, a gente não consegue aparecer, não consegue ter visibilidade. Eu sempre fico pensando, será que é mesmo? Porque às vezes, assim, a comunicação acaba sendo chamada quando a confiança já foi perdida, quando ele está com um problema de negócios, ele quer resolver a reputação ali com a gente. E eu até conversava com os mentorados hoje, falava assim, a gente, como agência de PR e assessoria de imprensa, foi colocado num lugar de construir reputação. Só que será mesmo que esse papel é só nosso? Porque o CEO, quando fecha vai lá conversar com uma parceria, fazer uma palestra, está construindo reputação. A moça do atendimento ao cliente está construindo reputação. A forma como o RH contrata e não dá retornos, caso a pessoa não seja aprovada, está construindo reputação. Então, em que lugar nas empresas que você passou, e aí você pode escolher uma delas, que talvez fique mais fácil para você, a comunicação ocupa o lugar que ela realmente tem para ocupar, né? Porque a comunicação acaba, às vezes, muitas vezes, virando até um pronto-socorro, né? Eu tenho um problema, vamos resolver. Quero te ouvir um pouco em relação a isso. É a mais absoluta verdade. Eu vi recentemente um cliente, essa semana, da China, querer resolver problema de falta de estrutura comercial, entuxa na comunicação. Todo mundo sempre traz para a comunicação. É um lugar, normalmente, que tem maior visibilidade e acaba assumindo, né, a maior parte da culpa, mas você tem absolutamente razão. Eu acredito muito na cultura e na comunicação interna, Fernanda. A cultura de uma empresa, a cultura de uma instituição, de uma corporação, de uma família, de qualquer situação, e ela vive dentro de uma comunicação interna, essa é a parte mais forte, né, dessa empresa, dessa organização. Eu acredito que tem aí, faça parte dessa cultura, faça parte dessa comunicação interna. É claro que, dependendo da complexidade do seu negócio, uma empresa como uma ONU da vida, nós tínhamos times de comunicação em todos os países do mundo, dependendo, tem uma matriz que ficava em Viena, e aí tem uma série de diretrizes e, enfim, tem uma missão, você tem ali um papel a cumprir, você segue aquele guideline. No caso da Disney, a mesma coisa, entendeu? Você tem uma da Walt Disney Company, ela é uma das maiores empresas de entretenimento do mundo, e ela tem uma cultura fortíssima, né? E passa por aí. E aí, sim, eu acho que fica claro, mas nenhuma empresa global do tamanho da Disney, e eu fiquei quase 10 anos, eu vi comunicação de diferentes maneiras. Quando eu entrei na Disney, a comunicação, ela era anexada ao marketing. Ela estava anexada ao marketing, e então fazia parte do negócio. E aí sim você conseguia ver muito bem e atrelado a vendas, porque no fim do dia o objetivo não era vender filme, né? Eu estava aqui nos Estados Unidos baseada em destino. Então, no final do dia, o objetivo do negócio é hotel, é hotelaria, e é ingresso de parque. Eu quero que o meu visitante venha em maior número e consuma dentro de todas as minhas propriedades a maior quantidade de dinheiro possível. Eu quero várias coisas, e eu consigo isso de alguma maneira.
Então, você tem que enxergar, eu acho, mais do que sempre, mais do que nunca, o objetivo do negócio. Agora, a comunicação, ela não trata só da sua reputação, porque é bem como você falou, se eu tenho, e aí sim era um papel da cultura da empresa, se eu estou trabalhando com um executivo, eu sou da comunicação, existe uma premissa básica de comportamento daquele executivo, se ele foge da linha, ele não está alinhado com a missão da empresa. Ele tem que ser corrigido, né? Ele tem que ser apontado e alertado. E aí sim, então, entra a comunicação como guardiã da missão, como guardiã daquela marca, guardiã daquela cultura. A comunicação, porque ela te preserva e ela também te dá visibilidade. Normalmente está dentro de public affairs, né? Ou de comunicação corporativa, ou corporação, comunicação de crise, aí no caso do Brasil, mas está dentro dessa área de public affairs, a reputação, né, institucional, corporativa, e dentro ali da assessoria de imprensa, a visibilidade, né, essas coisas têm que estar conversando, elas têm que se falar, porque a maneira com que você preserva a cultura, a missão, o objetivo, eu jamais poderia falar do Mickey de uma determinada maneira, porque existem regras, governança, isso também é importante, né? De como você se refere àquele personagem, ele é um ativo daquela marca, daquela empresa. Então, como é que você dá visibilidade preservando a integridade daquela marca? Isso também é muito, muito interessante. Isso eu aprendi muito no caso da Disney, né? A gente cresceu ouvindo falar que a reputação era a consequência de um bom trabalho de comunicação. Mas você trouxe na nossa conversa que você fala de reputação como infraestrutura. Eu adorei esse conceito, de fato eu acredito muito nele, eu queria que você desmistificasse um pouco, explicasse essa infraestrutura, o que está por trás desse seu conceito, porque a infraestrutura é aquilo que sustenta a organização, as organizações, né? É aquilo que antes de fachada, antes de narrativa, antes de uma campanha, entra uma base, é um pilar, né? Um sustentáculo da empresa. Essa mudança de perspectiva, inclusive, reposiciona completamente o lugar da comunicação dentro dessas empresas. Então, queria que você trouxesse um pouco essa explicação para a gente compreender o seu entendimento. Porque comunicação não é cosmética, narrativa sem realidade é cosmética. Tem uma expressão muito boa em inglês que fala que não adianta você passar batom na boca de um porco. Ele vai continuar sempre sendo um porco. Não adianta você passar o batom na cara dele, ele vai ser sempre um porco. Isso tudo para explicar, e aí só para voltar no caso da Disney, porque é igual uma casa. Não adianta eu começar a falar da casa linda, que ela tem milhões de quartos, que ela tem a melhor geladeira, que ela tem a melhor sonorização, se a fundação dela está podre. Ela vai cair. Alguém me perguntar como é que foi feito o pilar da casa e descobrir que ela não tem longevidade, que ela não é sustentável, vai ver que eu estou só maquiando, que eu estou passando batom na boca de porco. É a mesma coisa. No caso da Disney, o maior ativo da marca são os seus personagens. O maior ativo da marca são os personagens. Então, existe exatamente, você tem que entender o que o seu negócio faz. Né? Eu volto para... E por isso que comunicação não pode ser responsabilizada. Reputação jamais pode ser uma boa comunicação. Reputação tem que ser tudo que você disse que você faz, fazendo todos os dias, por A mais B, me provando que os seus processos funcionam, que você teve consistência, que deu certo o que você fez, que se não deu, você corrigiu o curso, que você foi transparente, que você continuou fazendo. Aí você estabeleceu credibilidade, né? Por que hoje a Disney tem a cultura que tem? Porque ela mostra o encantamento dela, nada mais é do que repetição de processos. Olha isso. Ela faz centenas de milhares de vezes a mesma coisa todos os dias há 100 anos.
Isso é reputação. Reputação é previsibilidade. É você saber que eu vou fazer o que eu te disse que eu ia fazer. Eu tenho uma reputação a manter, não é isso? E por que a gente usa essa expressão? Eu tenho uma reputação a manter, porque eu já estabeleci que eu sou dessa maneira, eu faço isso desse jeito. Então, nunca pode ser da comunicação. Ela é infraestrutura, ela tem que ser da operação, ela tem que ser do financeiro, ela tem que ser do comercial, ela tem que ser do CEO, ela tem que estar engranhada, né, no âmago de absolutamente tudo, quando todo mundo caminha para o mesmo lugar, para a mesma direção, com a mesma cultura, internalizado, sabendo o seu valor, sabendo para onde quer ir, a comunicação ajuda. Ela não pode construir reputação sozinha. Você falou em credibilidade, né? O que faz uma pessoa ou uma empresa se tornar... Porque o trabalho de PR, ele gera confiança, né? Ele constrói essa confiança. Se a gente vai pensando até no processo que leva à compra de alguma coisa, a jornada do consumidor, o PR gera confiança, aí o consumidor, seja pessoa jurídica ou física, ele sente uma necessidade, seja uma dor ou um desejo, aí ele lembra da marca, aí ele vai fazer a busca na inteligência artificial, no Google, que quer SEO, GEO, e aí ele gera uma demanda, essa demanda, se ele tiver compatibilidade com a empresa, orçamento, tudo, aquilo gera negócios. Fazer o rastreio dessa informação, a gente sabe que é muito difícil, até para conseguir mostrar que a comunicação, ela gera ROI, né, principalmente em PR, em assessoria de imprensa. Mas eu quero falar primeiro desse trecho aqui de PR gerando confiança. O que torna uma empresa realmente, verdadeiramente confiável? Exatamente isso, é a capacidade dela de fazer repetidas vezes exatamente aquilo que ela disse que ia fazer, sob pressão, e o tiro não sair pela culatra. É exatamente ela fazer aquilo que ela prometeu que ela ia dizer, entendeu? É absolutamente nada menos, nada mais. Ela tem que atender às expectativas, ela tem que dar a previsibilidade. Ela só é confiável se eu sei que ela vai fazer o que ela prometeu fazer, né? Então, eu só confio nela por isso. Eu só confio porque ela já estabeleceu esse processo para mim, ela já me mostrou, ela já provou, eu tenho prova social, eu tenho história para contar. Por algum motivo, eu tenho uma dificuldade enorme, Fernanda, e não acredito que de fato seja atribuição da comunicação, ou pelo menos não da comunicação sozinha, e muito menos do PR, que a atribuição dessa jornada desse consumidor para fechar negócio seja nossa. Ela não é, né? Ela não é. Essa métrica é de marketing. A gente poder atribuir retorno do investimento de comunicação, ela está quando você não teve a crise. Ela está, entendeu? É em outro lugar. Ela está quando você teve uma série de touch points. Ela está quando tem alguém sentado, um grande CEO que você gostaria de impactar, lendo o jornal virado na folha da matéria que você está lendo. Percebe como não é a matéria, não é a folha, não é o jornal. É o cara sentado lendo aquela matéria, sabe? E aí sim eu acho que é onde a comunicação entra e é onde ela tem impacto. É na previsibilidade, aonde talvez a sua marca jamais estivesse associada com a Chanel. Uau, agora você conseguiu uma parceria com a Chanel, você acha que isso não é atribuído ao PR? Isso não foi atribuído à credibilidade, não foi atribuído à confiança conseguida? Aí é onde foi. Não foi na métrica digital, se alguém deu um clique, gostou, curtiu, veio no Instagram e comprou uma bolsa, entendeu? Eu acho que o valor que a gente consegue em comunicação, em PR, atribuir de fato impacto no negócio, se o investimento num departamento de comunicação valeu a pena, é isso aí. É como que a sua marca é percebida por AI, pelo mundo, por quem você quer impactar,
entendeu? Aonde é que a sua marca estava? Aonde que estava a sua marca na Copa do Mundo? Aonde está a sua marca num desfile? Aonde está a sua marca entre os 5 mais admirados do mundo? Aí, sim, a gente atribui valor direto à comunicação. E eu vejo muita coisa no nosso setor, em que às vezes a gente mesmo não consegue sentar em uma mesa de reunião e mostrar o valor do que a gente faz, e mostrar o impacto do que a gente faz. Na tua experiência, Paulo, o que diferencia um profissional que é ouvido nas grandes decisões, nas grandes reuniões, um profissional de RP mesmo, de assessoria de imprensa, daquele que continua naquele lugar que é chamado só para executar, para divulgar um release? O que tem de postura diferente, né? Porque você já passou por tantos lugares, agências, hoje você tem sua consultoria. O que diferencia? Se a gente tivesse que orientar as pessoas, o que leva a pessoa do operacional para o estratégico? A confiança em si mesmo. Não tem nada a ver com religiosidade, com espiritualidade, e nem com profissão, eu acho. Mas tem um olhar para si próprio. Ninguém conhece a Fernanda melhor do que a Fernanda. Não tem nenhum médico mais inteligente, graduado das Harvard do planeta, sei lá o quê, que vai saber sobre a Fernanda melhor do que a Fernanda. Não tem. E eu acredito piamente nisso. Não tem ninguém que me represente melhor ou pior do que eu mesma. Né? E aí, pensando nisso, eu acho que é esse exercício que cada um de nós tem que sempre fazer. A gente não tem que ter vergonha de perguntar, a gente não tem que ter vergonha de dar opinião, a gente tem que ler tudo, saber do negócio, né? A gente não pode só cair de paraquedas, claro, e dar opinião, mas a gente tem que confiar no nosso taco, em primeiro lugar, confiar que tudo o que a gente viveu, as experiências que a gente tem, os lugares por onde a gente passou, a gente foi aprendendo, e que essa bagagem que a gente tem hoje, ela existe, ela é válida sim, sabe? E que o seu conhecimento é o seu maior ativo, ninguém tira isso de você, tem coisas que só você sabe, ninguém mais sabe, tem coisas que só o seu ponto de vista, que é só o seu olhar, que é só uma lembrança sua, foi só um toque seu. Imagina, eu estava pensando e lembrando hoje da FSB, por exemplo, que hoje tem, né, milhões de braços, coisas que eu plantei, que eu criei na FSB há 20 anos atrás. O Marcos Trindade colhe frutos hoje, porque é assim, né? A gente tem que ter essa confiança, a gente tem que saber que o que a gente faz, a gente impacta sim o negócio. Não tem, as pessoas, primeiro, são todas iguais. A gente tem que parar com essa mania de achar que PR, comunicação, assessor de imprensa é o patinho feio da família. Não é, não. A gente está aqui, ó, junto com o CEO. Ninguém conhece ou deveria conhecer o negócio dele melhor do que ele, senão a gente próprio, né? E aí, sim, a gente pode ajudá-los a tomar as melhores decisões para os negócios deles, sabe? Mas eu acho que a minha recomendação é acredite em você, acredite em você, acredite em você, acredite em você. E aí, em quarto lugar, leia, né? Saiba tudo sobre o negócio que você está falando, mas também não tenha o menor medo nem vergonha de falar, eu não sei. Quem sabe? Vamos descobrir. Porque liderar e ser estrategista, e ser maduro, e ser experiente, também requer humildade, né? Também requer saber que eu não sei tudo, né? Eu sei só o que eu sei, né? Tem coisas que eu não sei, então a gente tem que perguntar, tem que ter parceria, tem que ter integração, sabe? Eu sou absolutamente contra essa coisa de trabalhar em silos. A Disney era muito assim, era como se o pé não falasse, o pé esquerdo não falasse com o pé direito, e de repente você está caminhando para lados opostos, isso é enlouquecedor, né? E, de novo, o que faz a gente tão especial como comunicadores e principalmente com formação no jornalismo, porque a gente sabe fazer pergunta, a gente sabe observar, a gente sabe traduzir complexidade. A palavra narrativa,
construção de narrativa, eu acho que caiu num limbo corporativo, principalmente muito associada à política, muito associada à propaganda, a disputa das narrativas, e eu tenho muito cuidado quando a gente fala sobre isso, para explicar sobre isso, porque ficou parecendo que é uma coisa que eu estou construindo uma mentira, que não é bem assim a história, né? Então me provoca sempre um certo cuidado. Então queria que você me falasse um pouco das experiências que você teve, das grandes marcas que você passou, dos clientes que você atendeu. Como que é essa construção de narrativa dessas grandes corporações, né? Essa construção sólida, cuidadosa, com a compreensão da realidade. Quando você fala para o profissional de comunicação, conheça a você mesmo, mas leia, 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 estude, 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 entregue essa profundidade, é nessa profundidade, é nesse lugar que a gente consegue construir histórias coerentes entre a realidade e o que realmente a gente quer comunicar, né? De forma crível, honesta para a comunicação. Queria te ouvir em relação a esse ponto de vista. Eu concordo com você e com certo estranhamento ouço a palavra narrativa nos mais horrendos contextos, né? É de arrepiar, porque fala, hã? Gente, narrativa é história, né? É contar histórias. E histórias parte do pressuposto, principalmente quando a gente está falando de instituição, de corporação, de negócio, de confiança, de credibilidade, ela nasce de um único lugar, que é da verdade. Quando a Disney conta que o Mickey tem um determinado comportamento e tem um determinado lugar onde ele vive, é porque essa é a história desde o dia 1. A história não muda com a temperatura do tempo. A história não muda com o passar dos anos. Com o passar do ano, ele pode ter, inclusive, tido uma vestimenta mais moderna, mas a cor é sempre a mesma, a história é sempre a mesma, a essência é sempre a mesma. Você tem que partir do pressuposto e do ponto real, verdadeiro, transparente e honesto. Porque senão você passa a gente volta para aquela situação onde você usa narrativa ou história, né? Porque narrativa é história, é storytelling, para contar o que? Mentiras, inverdades. Isso é diferente de comunicação, tá certo? É completamente diferente. A comunicação, o jornalismo, a assessoria de imprensa, a comunicação institucional, a comunicação corporativa, ela atende a um cliente, a um objetivo? Sim, ela atende, mas ela parte de uma premissa honesta, verdadeira, ela atende a seus clientes, ela é uma empresa que você pode confiar, ela é uma instituição de respeito, ela é uma pessoa confiável. A confiança, ela é construída lá antes da crise. O posicionamento, ele vem da consistência, né? E não tem nada a ver só com a narrativa, porque aí eu volto para a história do batom na boca de porco. Não adianta nada, ele vai continuar sendo um porco. Não tenho como maquiar uma história. Eu não tenho como dizer que a sua empresa e o seu chefe é XYZ, se ele não for. Não tem a menor possibilidade. Se a sua empresa não faz isso, não diga que faz. Se você não é isso, não diga que você é. É simples assim, você tem que ser... Claro que existem coisas confidenciais, existem coisas que a comunicação tem que salvo resguardar as suas empresas, ou as empresas que representam para onde trabalhem, e não é disso que eu estou falando. Não estou falando também de maquiar nem tapar o sol com a peneira, eu estou falando de ser transparente, coerente até o limite que você pode ir, né? E para isso também existe o departamento jurídico, porque nunca é a comunicação sozinha. Você falou de crise, e eu queria... crise é uma coisa que muitas vezes coloca a gente num nível de senioridade que faz a gente evoluir em 5 dias, o que a gente não teria evoluído em 5 anos, né? Existe alguma situação na tua trajetória, Paula,
e aí se você não quiser citar nomes, ok, que tenha mudado profundamente a forma de você compreender a comunicação, principalmente em momentos mais sensíveis? Algum episódio que você tenha feito você sair da experiência pensando, eu nunca mais vou olhar a nossa profissão e pensar em crise do mesmo jeito? O que te impactou? Lidar com vidas, eu fico imaginando, por exemplo, a comunicação da aviação, né? Deve ser um negócio surreal. Eu nunca trabalhei em aviação. Eu trabalhei 6 anos. Oh, Eu trabalhei 6 anos com companhia aérea, sei bem. É muito impactante, realmente, muito, muito sério, muito, muito sério. porque você lida com vidas, né? Os anos todos que eu fiquei na Disney, e eu falava, a gente trabalha com o sonho das pessoas. E isso é muito, muito caro, né? Muito valioso. Mas mais do que os sonhos, a gente trabalha com a vida delas, né? E teve lá um dado momento que uma criança perdeu a vida em um dos resorts. E de fato, a maneira com que todo mundo, absolutamente todos nós paramos, e paramos para entender, paramos para perguntar, paramos para estender a mão um para o outro, para a família, para amigos, entender que naquele momento nada era mais importante do que estender uma mão. Tem uma coisa que me incomoda profundamente na cultura de algumas grandes corporações americanas, que é a incapacidade de reconhecer o erro. E a incapacidade, ela é desenhada, né? Não é uma incapacidade porque eu não consigo. Elas são desenhadas para, né? É proposital. Neste caso, ali na Disney, e no momento que isso aconteceu, o CEO da Walt Disney Company estava em Xangai para inaugurar o novo parque da Disney em Xangai. Ele voltou imediatamente. A inauguração foi adiada. Os mais altos executivos da Disney voltaram todos e vieram todos para Orlando, onde não é a matriz, não é o escritório nos Estados Unidos, né? Na Califórnia, em Burbank. De toda maneira, o cuidado, a atenção, não havia, Fernanda, essa coisa de vamos construir uma narrativa. Não. E aí é que eu falo, quando o uso da palavra narrativa, ele não pode ser confundido com propaganda. E quando eu digo propaganda, eu falo do uso, do mau uso da propaganda, né? O cuidado é em contar a verdade. O cuidado é em não omitir detalhes. O cuidado em como isso será lembrado. Isso sim. O cuidado de que maneira isso será retratado na nossa história. E aí sim, então, entra a comunicação e o que a gente pode fazer para ter algum controle sobre isso. E aí entra, então, gerenciamento de crise, né? E aí sim eu acho que foram várias lições, desde a humanização e do tratamento da crise, até a maneira com que não permitimos e trabalhamos para que nenhuma imagem fosse capturada. Tem várias coisas, Disney, e aí, independente de crise, eu mesma, quando ia ser entrevistada, porque eu era uma das spokesperson, ou quando personagens ou outro executivo, ou uma história Disney fosse ao ar, o cuidado até de propagandas que fossem ao ar antes ou depois daquele quadro é real.
né? Por quê? Mas isso tudo é um trabalho de comunicação para você entender de que maneira é percebida a sua marca, do que e como ela é associada, a quem ela é acompanhada. Então, tem todo um trabalho de comunicação nesse sentido. Então, se a Disney é uma marca que não é e não tem na sua cultura consumo de bebida alcoólica, então, a gente tem que, né, tem que ter um trabalho com relação a isso, para que o meu quadro não venha precedido por nada de bebida alcoólica e nem seja seguido ou de um crime, de um assassinato, ou de uma história de cassino, por exemplo. E aí, então, você entende qual é o seu negócio, aonde ele quer chegar, de que maneira ele é representado no mundo, como ele quer ser visto, que bandeiras ele levanta, né? E aí, tudo isso é o trabalho da comunicação. Passa pelo gerenciamento de crise, mas com muita humanidade, com muita transparência, isso sempre em primeiro lugar. Poucos profissionais, acho que vivenciaram situações tão complexas de crise quanto essa que você relatou, né? Porque quando a gente lida com morte, né, ainda mais em um lugar mágico, que é para ser um lugar mágico, imagino o quão complexo seja da gente lidar com esse tipo de transparência que é necessária, mas que tem uma reputação que precisa ser mantida ali, né? Então, assim, a seriedade, isso é muito bacana, e não tem dúvidas sobre ser transparente ou não. Não é um questionamento, né? Assim, que nível de informação eu devo passar? A verdade. É tão simples quanto isso, né? E eu vejo, às vezes, alguns profissionais com dúvida de será que a gente conta toda a história? Né? Então, assim, em casos como esse, super extremos, eu acho que assim, a verdade, a transparência, ela é sempre a verdade e a transparência, e faz parte do processo de reputação de uma empresa, momentos que não são tão bons. Exato. E o como eu lidei com aquilo. Até da maturidade empresarial, né? Queria encerrar aqui olhando para frente, Paula. Assim, a gente vive num momento em que inteligência artificial dominou a humanidade, né? Os nossos processos, a nossa velocidade de informação. Para onde que a gente está indo, né? Assim, toda essa pressão da comunicação, ainda potencializando, a tecnologia potencializando a nossa senioridade, exigindo cada vez mais transparência. Então, como vai ser o futuro desse comunicador, na tua visão? Não tem AI, na minha opinião, né? Não tem AI no planeta mais capaz do que nenhum ser humano. E tem algumas coisas que só nós fazemos. Essas leituras, complexidades, essas traduções culturais, essas nuances de linguagem, priorização, estratégia, disciplina, tem algumas coisas que são nossas. E eu acho que se a gente conseguir fazer essas leituras, se nós conseguirmos continuar gerando valor, mostrando aonde está o problema do negócio, e a gente consegue fazer isso porque a gente vem de uma escola de jornalismo, a gente é curioso, a gente faz perguntas certas. Então, eu acho que a gente consegue apontar o dedo, né, colocar o dedinho na ferida com mais facilidade, porque nem todo problema é de comunicação. Ele pode até acabar se manifestando nela, né? Mas a gente sabe que às vezes é de governança, é de processo, é de posicionamento, é a falta de clareza estratégica, e ela às vezes vem de um outro lugar. Eu acho que o jornalismo enfrenta barreiras tremendas, desesperador às vezes, mas também existe uma nova geração, né? Tem uma galera vindo por aí que é maravilhosa, tem uma geração que sabe que reputação não é só uma campanha, que não é só um batom na boca do porco, né? Que sabe que gerar confiança tem que ter consistência,
que a confiança é um ativo invisível, a gente sabe que mas é ele quem diz quem você é, o que você faz, o que você representa e o que podem esperar de você. A boa comunicação, ela diminui a ambiguidade, né? Ela aumenta a confiança. Quer dizer, a comunicação, ela é transparência, ela pode ser clareza, ela deve trazer clareza. Eu acho que é isso que a gente, em tempos de AI, tem melhor do que ninguém, porque a confiança começa na gente, né? Aquilo que a gente está falando, confia em você, confia no seu trabalho. Trabalho é percepção, é energia, a gente consegue ler ambiente. Cara, jornalista consegue fazer tudo isso. Ele consegue entrar numa reunião e ele consegue dizer quem é quem, está pensando o que e como. Essa leitura não tem AI que vai fazer para você. Você percebe sinais, você percebe nuances, entendeu? Você está lendo esses ambientes, você entende como que as relações se dão, você identifica risco, né? Você está captando no ar o que ainda nem foi dito. Isso a AI não vai ler para você, você tem um radar, né? E isso, profissional de comunicação, eu acho que é melhor do que outros profissionais, porque a gente vem desse treinamento, né, de jornalismo investigativo, de perguntar, de ser curioso, de saber mais, e se não for assim, e se for assado, e eu acho que vem daí. A gente tem que ser um profissional curioso, a gente tem que lembrar que a gente tem o nosso radar interno, sim, e se ele te falou uma coisa, confia no teu radar, sabe? Uma pequena, né, decisão pode gerar crise, e a gente às vezes não percebe. Existem desalinhamentos entre discurso e realidade, a gente percebe. Então, cabe a nós virar lá para o CEO, para o CFO, para a operação e falar, olha, está errado, isso aqui está tudo desalinhado, o que você está falando não tem coerência, entre o seu discurso não é o real, não pode ser assim. Eu acho que isso é a construção dessa confiança, eu acho que a gente faz isso muito bem, a gente consegue construir cultura, previsibilidade, a gente consegue desde o comecinho, sabe, com pequenos sinais, e eu acho que isso é o nosso primeiro papel, e ninguém vai nos substituir por isso, ninguém. Se você tivesse que conversar com um jovem profissional que está começando na carreira, ou com alguém que quer se reposicionar, qual seria o conselho que você gostaria que essa pessoa levasse para o resto da vida? Que ela confie nela mesmo em primeiro lugar, sempre, 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 sempre. Confie em você, confie nas experiências que você teve, né, ao longo da vida. Lembra sempre que comunicação não cria realidade que não existe, né? Que você trabalha em cima do que é real, do que é factível, que narrativa sem substância, né? É pó na cara, é maquiagem, é cosmética, que reputação exige evidências, né? A gente precisa mostrar que a gente é o que é, faz o que faz, né? A comunicação ajuda a tornar compreensível uma realidade que talvez ainda precisa existir de verdade, ok, mas ela não vai, né, resolver problemas estruturais, ela não vai. Se você tem problema estrutural, financeiro, operacional ou comercial, não vai ser a comunicação que vai resolver, né? E aí a gente tem que sempre trabalhar em parceria com o marketing, com operação, com vendas, entendendo o negócio, mas eu acho que sabendo isso, que reputação é confiança acumulada, que você vai fazer aquilo que você disse que ia fazer e que o outro te reconhece por isso, né? E nisso a comunicação pode ajudar, acho que nos ajuda a encontrar equilíbrio, a encontrar eixos, conexões, a fazer leituras. Isso nenhuma AI, entendeu, vai me substituir, porque comunicação não é maquiagem. Comunicação vai resolver todos os problemas do mundo? Não vai, também não vai, né? Tem problemas que são financeiros, tem problemas que são operacionais, enfim. Eu acho que é um pouco por aí, lembrar de confiar em você em primeiro lugar, ler muito, entender com quem você trabalha, o negócio,
e não se apequenar, sabe? Não recua. A sua opinião é a sua opinião. Você é um futuro profissional de comunicação, você entende de linguagem do negócio melhor do que ninguém. Você tem que explicar como organizações funcionam, como as decisões são tomadas, como se constrói legitimidade, como se constrói confiança. Tudo isso é a gente, é o nosso futuro, é o comunicador que faz, não é AI. Né? Porque, no fim, não são ferramentas, é a nossa leitura. E a nossa leitura é só nossa, é só a nossa capacidade, ninguém tem isso, né? A gente ajuda a organização, ajuda líderes, ajuda instituições, porque a confiança é o ativo mais valioso. A gente fala isso o tempo inteiro, né? A comunicação é só uma das ferramentas que torna essa confiança possível. Incrível a nossa conversa, Paula. Eu quero terminar te agradecendo assim muito. Esse bate-papo nos convidou, acho que convida todo mundo para ampliar a forma como a gente enxerga a comunicação mesmo, né? Que a gente pode ir muito além, que a gente tem um papel extremamente relevante dentro das empresas. Então, muito obrigada pela sua generosidade de compartilhar a sua experiência com a gente. Foi um prazer enorme receber você aqui no PRcast. O prazer foi todo meu, eu quem agradeço, maravilhoso estar no PR Academy, do PR Cast aqui, e poder colaborar com a sua turma, com seus alunos, colaborar com o Brasil, o que eu puder, sempre conta comigo, porque no fim do dia é isso, né? Eu sou só mais uma aqui no meio de milhares, mas se eu puder fazer essa ponte, ajudar a traduzir mercados internacionais, como que essas culturas se dão, como que a gente posiciona marcas e empresas, né, nesses universos, o que é diferente entre o Brasil e Estados Unidos, enfim. Estou na área, estou por aqui, é só me chamar, e o prazer e a honra é toda minha, de verdade. Muito legal estar no seu PRcast. Obrigada, Fernanda.